Quando eu digo mundo secreto, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? E se você me respondeu Alice no País das Maravilhas, meus parabéns, porque você errou. Eu tô falando nada mais, nada menos do que Coraline e o Mundo Secreto. Filme em stop motion lançado em 2009. E se você nunca soube o que é stop motion, eu vou falar aqui bem rápido. Bem rápido. Stop motion é simplesmente uma animação feita com bonecos e maquetes. Ah, o que são esses bonecos? São bonecos reais, nada de computador. São bonecos feitos de massinha ou qualquer outro material que eles vão usar para fazer esses personagens. Então eles pegam os personagens e vão mexendo milimetricamente para compor uma cena inteira. Eles mexem o boneco, tira foto, mexe o boneco, tira foto e vai sendo assim até compor todo o filme. As maquetes, os cenários são maquetes reais que eles fizeram com materiais. Eles pintaram lá com tinta, fizeram tudo isso à mão e foram tirando foto para fazer todo esse filme. Já entendeu o que é stop motion? Beleza, bora começar porque eu adoro esse filme. O filme já começa com um certo alguém que a gente vai pedir não conhecer para não estragar a surpresa de ninguém que nunca viu esse filme aqui, ou se nunca viu o filme, continua aqui porque você vai gostar de qualquer jeito. Esse certo alguém tá mexendo numa boneca, fazendo essa boneca ficar parecida com a Coraline. Se você vê todos os detalhes de roupa, as mãos que parecem agulhas, aí quando vai tocando uma trilha sonora com um coralzinho de crianças cantando, cara, isso aqui é de arrepiar. Então, continuando a gente é apresentado ao Palácio Cor-de-Rosa, para onde está se mudando a família da Coraline, e a gente já tem um vislumbre de personagens que vão aparecer aqui. Então, a Coraline sai do Palácio Cor-de-Rosa para explorar tudo que tem lá em volta, porque aqui é tudo cinza, é tudo meio sem vida, desanimado, e ela quer explorar, ela é uma criança, ela quer diversão, ela é criativa, ela quer coisas assim. Então, ela sai para explorar, enquanto isso tem um gato seguindo ela. Se liga nesse gato, porque esse gato aqui, ele é muito importante. Até que, de repente, ela é surpreendida por um garoto numa bicicleta. E esse garoto é o Ibe, neto da dona do Palácio Cor-de-Rosa, que alugou para famílias morarem lá. Ele fala que a avó dele nunca alugaria o Palácio Cor-de-Rosa para uma família que tem uma criança por algum motivo, e a gente já ficou essa pulga atrás da orelha. Ele mostra pra ela onde que tinha um tal poço que ela tava procurando para aquelas varinhas de radomãs que você segura assim e a varinha vai te guiando para onde que tem água. Então ele fala que aquele poço é tão fundo que dá pra ver as estrelas lá no fundo. Dizem que ele é tão fundo que se olhar lá de baixo, consegue ver as estrelas em plena luz do dia. Então, voltando para casa, depois que a Coraline meio que se desentende com o Ibe, ele chama ela de Caroline. Inclusive, vou chamar a Coraline de Caroline aqui várias vezes. Até eu vou chamar de Caroline, porque todo mundo aqui vai errar o nome dela, inclusive eu. Então, voltando para casa, a Coraline é bem afastada dos pais dela. Estão sempre atolados em trabalho, não dão muita atenção para ela. A mãe dela, então, entrega um pacotinho para Coraline. Viu? Eu quase falei Caroline. Ela entrega um pacotinho para Coraline que ela disse que quem deixou lá foi o Ibe. Nesse boneco tava nada menos... Nesse pacote estava nada mais, nada menos do que aquela boneca do início do filme que é igualzinha a Coraline aqui. A gente não sabe quem que deixou lá, a gente só sabe que o Ibe encontrou nas coisas da avó dele. A Coraline, então, ela vai perturbar o pai dela, perguntando onde estão os materiais de jardinagem, mas estava chovendo lá fora e ele não queria deixar ela sair. Então a Coraline, sendo uma criança, querendo chamar atenção, querendo fazer alguma coisa, ela começa a ranger a porta lá para perturbar o pai dela e para ele pedir para ela fazer alguma coisa animada para deixar ela sair. Mas tudo que ele faz é falar para ela pegar um bloquinho lá e sair anotando tudo que tem na casa. É porta, é janela, é rachadura, é lagartixa, é goteira. Então isso ela faz. No meio dessa exploração dela, ela encontra uma portinha coberta por um papel de parede. Então ela começa a perturbar a mãe dela, falando pra mãe dela abrir aquela portinha. A mãe dela pega a chave e abre a portinha, mas estava toda murada lá, não tinha nada depois da porta. Era só uma porta que ninguém mais usava. Então, mais pra frente, ficando de noite, a Coraline percebe que tem camundongos embaixo da cama dela. Esses camundongos guiam ela até aquela portinha que agora tinha uma passagem secreta que levava pra algum lugar. Então, a Coraline, sem mais nem menos, ela decide que vai passar por isso aí. Ela passa lá no meio do túnelzinho e a gente percebe que ela volta pra mesma sala de onde ela saiu, mas com uns detalhes diferentes. Se você olhar bem pro quadro, tinha um quadro lá que agora tá diferente. Antes era um garoto com um sorvete caído no chão e triste. Agora é um garoto feliz com um sorvete na mão. Então ela vai até a cozinha e encontra a mãe dela, mas tinha um detalhe meio diferente. Mãe, o que tá fazendo aí a esta hora da madrugada? Chegou bem na hora do jantar, meu amor. A mãe dela tava simplesmente com botões nos olhos. O filme não faz isso tipo um pan, não é um jumpscare, é só um negócio normal, como se fosse comum naquele mundo. Então a mãe dela, então quando ele já fica meio desconfiada, pensando, você não é minha mãe, então ela fala com a maior naturalidade do mundo. É claro que não, eu sou a sua outra mãe. E a Coraline só aceita isso e vai chamar o outro pai dela, que tá mais animado. O pai dela no mundo real, ele é mais
mais pra baixo, ele é mais cinza, ele é meio zumbi, ele é meio maconhado. Então esse pai aqui, ele é mais vivo, ele tem mais cores, ele toca piano e canta uma música pra Coraline. Essa música aqui é muito legal, ele é um pai ótimo aqui pra Coraline nesse mundo aqui. Então eles vão todo mundo pro jantar, é um jantar incrível, é um banquete, tem um trenzinho que passa tocando molho, tem um negocinho aqui em cima que solta, que dá suco pra eles, dá milkshake, tudo que a Coraline quiser. Então eles já falam que eles são a outra família da Coraline nesse mundo aqui, que é praticamente tudo ao contrário do outro. O que é morto lá, que é vivo, o que é cinza, que é colorido, é tudo o contrário, é tudo mais animado, é tudo que a Coraline sempre sonhou. Então ela dorme nesse outro mundo e acorda no mundo real. Ela crê que foi um sonho, os pais dela não ligam muito pra isso, então a Coraline decide sair e na entrada da porta da casa dela tem um monte de cartinha lá, umas encomendas pra um tal de Sr. Bobinski. Então ela vai entregar essas cartas pra esse senhor, que mora lá em cima do Palácio Cor-de-Rosa, no apartamento dele. Quando ela encontra ele é um cara bem estranho. Ele tem a pele azul, ele tem uns braços longos, umas pernas longas, uma barriga de chope muito grande. E se você reparar muito bem, ele tem uma medalha aqui. O que é essa medalha? Você me pergunta. Essa medalha é nada mais, nada menos do que aquela medalha que foi dada pro pessoal que se voluntariou a salvar as pessoas em Chernobyl. Sim, esse cara tava lá em Chernobyl, ele ajudou as pessoas lá a evitar que o pior acontecesse e ganhou essa medalha, o que pode explicar muito sobre esse personagem aqui, dele ser estranho, dele ter a pele azulada, dele ter um parafuso a menos. Ele fala que é dono de um circo de camundongos saltadores e assim se despede da Coraline. Mais uma vez ele chama ela de Caroline várias vezes. Mas no meio disso, quando a Coraline está indo para casa das vizinhas dela, ele para ela no meio e fala que os camundongos disseram para ela não atravessar mais aquela portinha. E aí a gente fica com a pulga atrás do tipo, cara, ele não era maluco? Como que ele sabe disso aqui? Então ele sabe muito mais, ele não é só um cara louco, ele sabe bastante. Eles disseram: não passe mais pela pequena porta. A Coraline então vai pra casa das vizinhas dela, tem um monte de cachorro dela, tinha um monte de cachorro empanado, que era um cachorro delas que morreram, mas elas não conseguiram enterrar porque ficaram com dó, então decidiram empanar eles. Elas eram ex-atrizes, uma já tá quase cegueta, a outra já tá bem velhinha caduca, então elas começam a ver o futuro da Coraline a partir das gotículas de chá que sobraram do chá que a Coraline bebeu. A Coraline bebeu lá o chá e sobrou umas partículas no final e elas começaram a ver uma mão estendida assim e perceberam que a vida tá ruim pra Coraline. Aconteceu alguma coisa ruim e ela já fica mexida com isso. Quando ela sai da casa das vizinhas dela, tá toda uma neblina lá em cima no terreno do Palácio Cor-de-Rosa e a gente percebe que em volta dela lá tá o Waibe. O Waibe tá nada mais, nada menos do que caçando lesmas com o seu gato. Lembra desse gato? Sim, esse gato aqui mais uma vez ele aparece e fica olhando pra boneca que era igualzinha a Coraline. Ele fica olhando pra ela com uma cara desconfiada e a gente percebe, cara, esse gato aqui sabe de alguma coisa. Então a Coraline fala pro Waibe que ele é igual aos pais dela, que ele não acredita nela. Ele fala que ele nunca entrou no Palácio Cor-de-Rosa porque a avó dele não deixa. E a gente vai descobrir esse motivo aqui mais pra frente. Então de noite a Coraline deixa um pedaço de queijo grandão na porta da casa, na porta do quarto dela, pra atrair os camundongos mais uma vez. Aqueles mesmos camundongos que atraíram ela para aquele mundo secreto lá. Então ela percebe que os camundongos foram lá, pegaram o queijo e ela foi atrás. Ela entrou naquele outro mundo, já vendo o outro pai e a outra mãe dela. Então, eles comem lá e a gente descobre que a outra mãe ela fez um novo Waibe para Coraline, mas não deixou ele falar, ela deixou aquele outro Waibe mudo. Eu achei que você ia gostar mais dele se ele falasse menos. Aí dei um jeitinho. Então esse aí não fala nada? Não. Gostei. A Coraline, então, não suportando que aquele primeiro Waibe falasse tanto assim, ela adorou esse novo Waibe aqui, porque ele é quieto, ele é silencioso, ele escuta bastante a Coraline, então os dois vão até o Sr. Bobinski daquele mundo. O outro Sr. Bobinski, aqui ele é mais, parece que normal, mas ele ainda tem a pele azul, ele é mais centrado aqui em cima. Então eles vão pro show dos camundongos saltadores dele, e lá é um espetáculo. Os camundongos pulam, tem uma musiquinha super legal. Vocês perguntam, cara, como que fizeram isso aqui? Só movendo os bonecos, tirando foto. Mas ficou sensacional isso aqui, eu adorei. Colocar o nome da Coraline lá, formado nos atos. Ela se divertiu tanto com o Waibe, você já começa a chipar os dois. Então, voltando pra casa, a Coraline com os pais dela e o Waibe, ela vai dormir e acorda mais uma vez no mundo real. Mas em vez de ir ver os pais dela de verdade, ela só quer ir direto pro outro mundo. Ela vai lá, tenta abrir a porta, mas a porta tá trancada porque a mãe dela trancou. Então ela e os pais vão até a cidade, o pai dela vai apresentar o trabalho que eles tinham feito, todo um relatório lá, uma pesquisa que ele tinha feito, para poder ver se conseguia alguma coisa com a nova empresa. Então a Coraline e a mãe dela vão para outro lugar. Elas vão para uma loja de roupa para poder comprar
todo o uniforme da Coraline, enquanto é um clima bem triste lá, um clima bem cinza, é tudo cinza nesse mundo real aqui. Tem umas crianças correndo lá, é um clima estranho, você se incomoda com isso. A Coraline fala pra mãe dela comprar umas roupas super coloridas, porque todo mundo naquela escola ia usar assim. A Coraline queria usar uma coisa chamativa, uma coisa mais viva, uma coisa menos morta, assim. Então ela fala pra mãe dela que a outra mãe daria aquelas roupas pra ela, e a mãe dela fala porque não vai pedir pra ela. Então, voltando pra casa, a mãe dela sai pra fazer alguma coisa, e a Coraline fala que vai pra outro lugar. Então ela vai lá, acha a chave da portinha do outro mundo, abre a porta e vai até lá. E lá, quando ela chega na cozinha, tava nada mais, nada menos do que uma caixinha de presente mostrando as luvas que ela tinha pedido antes. A outra mãe fez essas luvas pra Coraline. A Coraline, então, ela sai daquela casa do outro mundo e vê todo o terreno lá na frente, mas ela encontra um certo alguém que ela não tinha visto naquele mundo antes. O gato. Ela de início pensa que aquele gato era outro gato daquele outro mundo, mas não. Aquele era o mesmo gato, eles tinham os olhos normais, mas com um diferencial muito diferencial. Esse gato falava. Você deve ser o outro gato. Não, eu não sou outro nada. Eu sou eu. A Coraline então fala que gatos não falam, mas aquele gato fala que ele sempre falou os humanos que não entenderam ele. Então só nesse mundo aqui a gente vai conseguir entender ele, porque esse mundo aqui é muito diferencial. Ele fala que a outra mãe lá, ele chama de Bela Dama. A gente descobre que o nome daquela outra mãe da Coraline era Bela Dama. Ele fala que a Bela Dama, ela não gosta de gatos. Então ele tem alguma rixa com essa mulher, ele conhece muito bem aquele lugar, ele entra quando ele quer lá, ele sabe de muita coisa desse gato aqui. Então ele sai pra caçar alguma coisa e a Coraline vai até a casa daquelas vizinhas do outro mundo. E lá tem um show de teatro delas, elas começam com meio que um desastre lá, tem uma referência ao nascimento de Vênus, mas aí do nada elas mostram que elas não eram velhas, elas abrem um zíper aqui no meio delas, elas viram jovens de novo, super ginastas, a Coraline adora aquilo ali, então ela volta a sair lá com outro Wybie, direto com a mãe dela, ela vai encontrar a mãe dela, mas o Wybie parece meio triste com aquilo lá, até que a outra mãe olha pro Wybie triste pra trás e faz isso aqui. E só com essa cena a gente já fica pensando, opa, vai acontecer alguma coisa aqui então. Essa outra mãe aqui, ela tá muito suspeita. Mais suspeita do que a gente tava lá no início. Mas a gente aprendeu a gostar dela. Mas agora a gente já pensa o diferencial disso aqui. Até que quando a Coraline tá com os outros pais dela lá, naquela cozinha no outro mundo, eles perguntam se ela quer ficar ali, se ela gosta mesmo dali. Até que a Coraline fala que gosta bastante dali. Então eles falam que se ela quiser ficar ali, ela vai ter que colocar botões nos olhos. Preto é tradicional. Mas se quiser pode ser rosa ou vermelho. Mas a Coraline se negou a fazer aquilo, ela não queria costurar os botões nos próprios olhos, então ela tenta fugir daquele lugar. Ela vai tentar fechar, vai tentar passar pela portinha lá, mas a porta não estava abrindo, então ela tenta dormir para acordar de volta no mundo real, mas isso não funciona. Ela sai pela casa lá, encontra o outro pai para pedir para sair daquele lugar, mas ele estava todo bizarro, ele tava estranho, estava anormal, estava com uma aparência estranha, mais estranho do que o pai normal dela. Ele fala que o outro Wybie não vai poder ajudar a Coraline porque a Bela Dama fez alguma coisa com ele, porque o Wybie fez cara feia. A Coraline tentando sair do outro mundo pela parte de fora, tentando ir até o velho poço, ela encontra o gato mais uma vez. E o gato fala que a outra mãe só fez aquele mundo baseado no que ela achou que iria impressionar a Coraline. Então eles ficam andando lá no meio de um brancão, porque ele falou que aquela era a última parte do mundo, que não tinha mais pra frente, até que de repente eles voltam pro Palácio Cor-de-Rosa. A Coraline pergunta como que pode se afastar de uma coisa e chegar de volta no mesmo lugar. E o gato fala que eles simplesmente deram a volta naquele mundo pequeno esse. Então a Coraline sai pra casa pra procurar a outra mãe, encontra ela na cozinha, oferece mais comida pra ela, mas a Coraline não aceita. A Coraline fala que quer voltar pro mundo real pra encontrar os verdadeiros pais dela, porque aquela não é a verdadeira mãe dela. Então a outra mãe fala pra Coraline se desculpar com isso, pra ela retirar o que ela disse. Ela conta até 3 e ela começa a assumir uma forma diferente, vai sendo um negócio tão natural assim. Ela se transforma na Bela Dama, ela pega a Coraline pelo nariz e joga ela no espelho, prendendo ela lá dentro. Lá dentro do espelho, a Coraline encontra fantasma. Esses são 3 fantasmas que foram pegos pela Bela Dama. São fantasmas de 3 crianças. Se você perceber muito bem, um desses fantasmas é idêntico à primeira boneca que apareceu antes dessa boneca ser modificada para ficar igual a Coraline. Esses 3 fantasmas falam que
que eles não tinham uma vida feliz no mundo normal e que a Bela Dama soube disso aí, explorou tudo o que eles gostavam, tudo o que eles não gostavam e criou esse mundo perfeito para eles. Então eles aceitaram costurar os botões nos olhos sem saber o que ia acontecer. Então eles falam pra Coraline que ela tem que achar os olhos desses fantasmas, achar as almas, porque os olhos desses fantasmas são as almas. Se ela achar, ela vai poder derrotar a Bela Dama e libertar a alma desses fantasmas. Ela fala que a Bela Dama ela vai trapacear mesmo que a Coraline vença esse jogo aqui. Ela roubou eles também? Sim, senhorita. E os escondeu. Encontre os nossos olhos e nossas almas se libertarão. A Coraline então é puxada pra fora do espelho pelo Wybie que tava ali pra ajudar ela. Ele tá com a boca toda costurada pra ficar sorrindo o tempo todo, porque a Bela Dama não gostou daquilo dele ficar triste. Então a Coraline arranca, ela desfaz os nós lá, deixando o Wybie ficar com a boca normal dele. Então ele puxa a Coraline e vai levando ela pra portinha lá pra poder salvar ela, enquanto a Bela Dama tá procurando por ela, querendo pegar a Coraline. Então ele joga a Coraline lá pra dentro da porta, ela consegue fugir, mas com um diferencial ela percebe que os pais dela não estão lá, eles desapareceram lá. Então quando entra o Wybie na cena, o Wybie fala que a boneca era da avó dele, e a gente já percebe que aquela boneca era a irmã da avó do Wybie, porque uma das crianças era igual a ela, então aquela criança só podia ser a irmã do avó do Wybie quando criança. Então a Coraline já começa a falar pra ela tudo o que aconteceu, que existe outro mundo, que tem uns fantasmas. A Wybie já começa a achar que ela tá maluca, eles se desentendem, ela briga com ele. Então ela sai procurando os pais dela mais uma vez. Ela vai no carro, eles não estão lá. Ela vai na casa daquelas vizinhas que são atrizes, elas fazem um negocinho triangular com um buraco no meio para ajudar ela, mas ela não sabe para que ela vai usar isso ainda. Então ela vai dormir. Aqui tem uma cena bem que bate aqui no coração firme. A Coraline faz bonecos dos pais dela, ela usa os travesseiros lá para imitar os pais. Ela dorme no meio deles, ela dá um beijo de boa noite neles. E quando ela acorda, ela encontra um boneco com a metade dos dois pais. Era metade pai, metade mãe, e ela já acha que quem pegou eles foi a Bela Dama. Enquanto isso tá um gato lá, ela acorda, o gato tá em cima dela. Aí depois que ela acha esse tal boneco, então ela vai pro outro mundo. A Coraline então ela volta pro outro mundo com toda equipada. Ela tinha uma roupa de exploradora, ela tinha uma lanterna, ela tinha aquele triângulozinho que as velhas tinham dado pra ela. Então ela fala com a Bela Dama propondo um jogo de exploração. A Coraline sairia procurando os olhos das crianças, e quando ela achasse todos eles, a Bela Dama daria a chance da Coraline descobrir onde estão os pais dela. Se a Coraline vencesse, ela poderia sair de lá com os olhos das crianças, com os pais e com ela mesma. E se a Coraline perdesse, ela ficaria com a Bela Dama e daria a alma dela para ela. Então o jogo começa. A Coraline sai procurando os olhos das crianças. Ela vai até o jardim. Ela é atacada pelas plantas lá. Ela descobre que aquele trequinho que as velhas deram para ela podiam destacar onde estavam os olhos das crianças. Então ela coloca assim na frente, começa a ver tudo assim, isso aqui, até que tem um negócio destacado assim em vermelho. E esse negócio nada mais, nada menos do que o olho de uma das crianças. Então quem estava lá para impedir a Coraline era o pai dela sendo controlado pela Bela Dama. Ele fica se desculpando fica se desculpando para Coraline, falando que ele não queria fazer nada de mal para ela. Então ele vai lá e no último ato dele ele entrega o olho, a alma da criança para Coraline, e ela já fala: você conseguiu, menino, agora faltam 2 olhos para você encontrar. Então a Coraline vai procurar mais uma vez. Ela vai até a casa lá das velhinhas lá, das velhinhas do outro mundo. Ela fica explorando tudo lá, procurando onde estava o olho, até que ela encontra aquele negócio destacado. As velhas seguram a mão dela, não deixando ela sair com o olho na mão, e ela começa a piscar uma luz lá em cima nos cachorros morcegos que tinham virado tudo morcego, os cachorros viram morcego. A Coraline fica piscando a luz para acordar eles, ela joga a lanterna. Aí quando eles vão atacar a Coraline, ela desvia, os cachorros acertam as velhas e a Coraline consegue fugir. Seguindo então pro apartamento do Sr. Bobinsky daquele mundo, a Coraline vai explorar mais uma vez, procurando pelos olhos. Ela vê o brilho a partir do triângulozinho que deram pra ela, até que ela não consegue pegar o olho. Um dos camundongos pega o fragmento das crianças e sai fugindo. A Coraline então sendo puxada pelos outros camundongos, ela tenta derrubar aquele camundongo que estava com o olho da criança. Ela pega o triângulozinho e taca para longe, mas o camundongo desvia e consegue fugir. A Coraline então já fica desesperada, sem saber o que fazer. Ela acredita que perdeu tudo, mas como um herói que surgiu para ela, que teve nada mais, nada menos do que o gato, que é um grande, apesar que o gato salvou geral aqui, salvou a Coraline. Então ele entrega o olho para a Coraline. Ele tinha
pegado o rato, não entrega pra Coraline o olho, então ela vai até a Bela Dama mostrar que ela tinha conseguido. Mas que o tempo dela estava acabando e só restava ela encontrar os pais. Então a Bela Dama deu uma última chance para ela de adivinhar aonde estavam eles. Então ela decidiu enganar a Bela Dama falando que eles estavam atrás de uma porta porque as crianças tinham avisado que a Bela Dama, por mais que ela estivesse perdendo, ela não ia aceitar e ia trapacear para vencer a Coraline. Então a Coraline fala que estavam atrás de uma porta, mas o gato revela para Coraline, sem a Bela Dama saber, que os pais da Coraline estavam presos em um globo de neve. A Coraline, então, percebendo que os pais dela estavam lá, acabei de coçar o pé, calma aí. A Coraline, percebendo que os pais dela estavam dentro do globo de neve, já faz uma estratégia. A Bela Dama fala que a Coraline perdeu, que os pais delas não estavam atrás daquela porta. A Coraline, então, ela pega o gato e joga na Bela Dama. O gato, desesperado, não sabia que a Coraline fazia aquilo lá, ele arranca os botões dos olhos da Bela Dama. Mas aqui tinha um detalhe que eu esqueci de mencionar aqui, porque a Bela Dama tava com um visual totalmente diferente, ela tava com aquele visual meio mecânico, um monte de agulha, tava parecendo uma aranha. Então depois que a Coraline taca o gato na cara dela, ele arranca os botões, ela pega o globo de neve, guarda na bolsinha dela, aí ele forma tudo uma teia lá, o mundo vai caindo lá, tá tudo um brancão lá embaixo e tá formando uma teia que a Bela Dama não tava conseguindo ver, então ela usa aquilo para poder enxergar a Coraline. A Coraline tenta subir, ela vai subindo e vai mexendo nas teias lá da Bela Dama. A Bela Dama descobre onde que ela tava e vai seguindo a Coraline, enquanto o gato tá indo junto com a Coraline para poder fugir daquele mundo ali. Então a Bela Dama vai seguindo a Coraline até que a Coraline consegue fugir do outro mundo entrando pela porta. Mas aqui ainda não acabou. Os pais delas voltam e a gente vê uma mãozinha de ferro saindo pela porta do outro mundo. Então essa mãozinha vai seguindo a Coraline porque ela tinha decidido jogar a chave pelo poço. Porque se essa chave continuasse naquele mundo, a Coraline ainda está em risco. As outras crianças que passam por ali ainda iam estar em risco. Então a Coraline está chegando no poço lá com a chave para jogar fora, ela vai conversando consigo mesmo, enquanto ela não percebe que a mão está chegando perto dela. Essa mão então agarra a Coraline, agarra a chave, vai tentando puxar a Coraline pro poço para poder levar ela consigo. Mas para salvar a Coraline apareceu ele, o Waibe. O Waibe chegou lá, bateu na mãozinha, a mão começou a atacar a Coraline então ficou desesperada, a mão estava quase derrubando o Waibe dentro do poço. Aí a Coraline chutou a mão foi pra longe, a mão começou a puxar a Coraline mais uma vez, foi atacar ela, então o Waibe esmagou a mão com uma pedra. Então os dois, para acabar com tudo isso de uma vez, eles enrolaram a mão junto com a pedra, tacaram a chave tudo dentro do poço. Mas tem uma coisa que a gente começa a suspeitar bastante, porque esse poço aqui não é uma entrada para o outro mundo, então eu não teria devolvido a chave para Bela Dama, mas vamos deixar isso aqui simplesmente acontecer. O Waibe fala para Coraline que ele percebeu que ela estava certa quando a avó dele entregou uma foto quando ela era criança, junto com a irmã mais nova. Aí vai perceber que aquela boneca era a avó dela e começou a acreditar mais na Coraline. Então ele pergunta como que vai falar pra avó dele o que acontecia com a irmã, sobre o que aconteceu naquele lugar. A Coraline fala pra ele levar a avó dele numa confraternização de pessoal que vai ter lá, uma festa da boa vizinhança. Então, no dia seguinte, tá todo mundo lá mais calmo, a mãe e o pai da Coraline, eles conseguiram o negócio do trabalho lá, eles se entregaram na pesquisa, o pessoal adorou, então eles decidiram fazer uma festa lá com o pessoal, chamou todo mundo, tava o Sr. Bobinski, estavam lá as velhinhas que tinham ajudado a Coraline, aí tava todo mundo lá, a mãe dela tava mais feliz, o pai tava mais feliz, tava com mais cura, a mãe dela tava plantando plantas lá, a Coraline saiu conversando com todo mundo, até que chegou o Waibe e a avó dele, então ela já fala que vai conversar com ela, mas aí aqui a gente começa a ter uma despedida aqui desse mundo de Coraline. A câmera vai se afastando do Palácio Cor-de-Rosa, mostrando só a placa e o gato lá em cima. Esse gato aqui, ele é grande, personagem aqui, aí no final, esse gato, ele vai passando atrás de um poste lá, ele vai passando, mas o gato desaparece simplesmente. Então, depois que esse gato desaparece, o filme encerra. Pra mim aqui, Coraline é um grande filme. Eu continuo amando esse filme aqui. Assisti várias vezes se foi possível. Pra mim é um filme nota 10. A animação dele é sensacional. A trilha sonora aqui é muito boa. A Coraline é uma grande personagem. Eu gosto bastante aqui do Sr. Bobinski, você não percebe aqui, eu quase me engasguei. Eu gosto bastante do Sr. Bobinski aqui, da Bela Dama, ela é uma boa vilã aqui, pra mim é sensacional. Então se você gostou, deixa o seu like, comenta, se inscreve e compartilha com um amigo pra estar ajudando a gente aqui cada vez mais. Tamo junto, falou!